Olá pessoal, Marcos Tonin, marqueteiro confesso. Hoje o nosso assunto é funil de vendas. A gente já falou sobre funil de vendas diversas vezes nos meios de outros vídeos correlacionados, mas não tínhamos ainda feito um vídeo especificamente falando sobre o funil. E eu quero mostrar para vocês 5 etapas que, por mais simples que possam parecer, são 5 etapas... Volta. São 5 etapas que, se seguidas à risca, realmente vão te ajudar a entender esse contexto de jornada do cliente dentro do seu processo, dentro do seu contexto de produto ou serviço. Então, se você quiser saber as 5 etapas e se você ainda quiser ganhar um e-book muito completo com um infográfico sobre funil de vendas no final desse vídeo, vem comigo agora! Basicamente, a gente pode dizer que funil de vendas é a jornada de um cliente dentro da sua empresa. Ele é um modelo estratégico que mostra a evolução do seu cliente desde o primeiro contato que ele tem com a sua empresa até virar um cliente fiel, um grande comprador do seu produto ou serviço. E o nosso funil de vendas vai se basear em 5 etapas, que são elas: atrair interessados no seu produto ou serviço, qualificar, manter verdadeiros interessados e afastar os curiosos, remodelar crenças, que é organizar os conceitos que os clientes têm sobre você e sobre a sua empresa, converter. Aqui vem o call to action, onde a gente vai efetivar a transação. E por último, nosso 5º passo, encantar, tornar essa experiência inesquecível. Na nossa primeira etapa, na parte de atração, a gente vai esquecer muito dos velhos conceitos da publicidade, onde a gente precisava fazer uma venda frenética no primeiro momento, no primeiro impacto que a gente já conhecia nosso cliente. Dentro do nosso contexto de funil de vendas, aqui a gente precisa estabelecer um relacionamento com esse cliente e não está nesse momento pensando em efetivação de vendas, muito pelo contrário. A gente está pensando em se relacionar com ele e isso pode ser através de conteúdos disponibilizados para esse nosso possível cliente, para esse nosso futuro cliente. Isso pode ser através de posts, pode ser através de uma distribuição de um conteúdo um pouquinho maior, como se o seu cliente pudesse baixar um infográfico, ou como se ele pudesse inclusive baixar um e-book gratuito que pudesse ajudar ele no final de algum processo. E é exatamente isso, para exemplificar para vocês, que a gente está fazendo nesse vídeo. Depois desse vídeo, nas descrições abaixo, você vai poder baixar tanto o infográfico do nosso funil de vendas, quanto um e-book com uma explicação bem completa do que a gente está falando agora. Na segunda parte do nosso funil, a gente fala sobre qualificar. E é muito importante a gente entender que aqui a gente ainda não tem um cliente, esse cara ainda está pesquisando no mercado e podemos não ser os escolhidos por ele para continuar a transação, para ele efetivar realmente a compra que ele deseja. Pois bem, aqui a gente precisa fornecer um conteúdo um pouco mais denso, informações mais valiosas. Lembra que na primeira parte a gente precisava estabelecer um relacionamento, ele poderia começar a fazer e baixar um e-book, por exemplo. Nesse e-book que ele baixa, ele vai deixar os dados dele, vai deixar o nome, ele vai deixar o seu telefone se necessário, mas principalmente ele vai deixar o seu e-mail. E aqui você pode ofertar o conteúdo mais valioso diretamente para ele por e-mail, onde ele pode baixar um outro conteúdo mais aprofundado relacionado ao primeiro, ou você pode distribuir outro tipo de informação correlacionada com o que ele já tem interesse, com o que ele já baixou do seu conteúdo. Lembre-se nessa etapa que perder tempo com um público muito grande que não seja seu público-alvo, que não seja um público comprador do seu produto ou serviço, é um erro estratégico muito grave. Então é bastante importante que fiquem os interessados e os desinteressados saiam desse processo. A nossa terceira etapa consiste em remodelar as crenças e a gente precisa entender que com o avanço da tecnologia digital, o nosso cliente que já está entrando no funil tem a possibilidade de pesquisar o que ele quiser a todo momento na palma da sua mão. Então aqui é bastante importante que a gente tenha muita verdade e muita consistência no conteúdo que a gente distribui para esse cliente. Para nos ajudar nessa etapa de remodelar as crenças, a gente pode pensar em responder 3 perguntinhas. São elas: o que seu cliente precisa saber sobre você, o que esse cliente precisa saber sobre ele mesmo e o que esse cliente precisa saber sobre o seu produto ou serviço. Nessa etapa é muito importante a gente... A palavra entender tá difícil. Nessa etapa, é muito importante entendermos a nossa persona, quem somos como empresa e a persona do nosso cliente. Porque se a gente conseguir visualizar isso de uma forma bastante clara, essa etapa torna-se mais fácil
e mais assertiva. Em outro vídeo aqui a gente já falou sobre construção de autoridade. Aqui, na parte de remodelação de crença, a gente precisa fornecer um conteúdo verdadeiro que comece a resolver problemas efetivos do nosso cliente. E aí a gente começa a construir a nossa autoridade. Lembra, a gente precisa provar todos os dias que a gente realmente é bom no que a gente faz. A gente tem condições de fazer isso pelos nossos canais digitais diariamente, não mais como no passado, que a gente precisava de canais offline caríssimos para poder distribuir nosso conteúdo. Então a gente estabelece essas provas, para de gritar apenas os benefícios. Lembrem-se que a gente já falou sobre isso. Gritar os benefícios pode confundir a cabeça dos seus clientes, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Todas as empresas estão dizendo que são melhores em áreas X ou Y, mas quem realmente está se esforçando para provar isso todos os dias? Você deve fazer isso nessa parte. A parte número 4 é a conversão. Aqui a gente chega no call to action, na chamada para ação. Depois da autoridade construída nas partes 1, 2 e principalmente na parte 3 do nosso funil, agora a gente não tem mais receio nenhum de chamar esse cara, de chamar esse cliente e diga: clique aqui, baixe agora, compre agora, adquire agora. É nesse momento que você vai chamar ele para ação, aonde ele realmente efetiva a compra e torna-se um cliente do seu negócio. Lembrem-se, nessa parte os botões de conversões devem ser claros dentro do seu site, eles devem aparecer mais que uma vez no topo, no meio da mensagem, no final da mensagem. O seu cliente precisa conseguir encontrar o botão de compra, porque ele já está interessado, ele já andou pelo seu conteúdo, ele recebeu um conteúdo superficial, recebeu um conteúdo mais aprimorado, ele entendeu a construção da sua autoridade, você provou para ele que realmente é o melhor no que faz, ele precisa ter uma facilidade de encontrar a compra. Pode parecer estranho para você agora, mas muitas compras não são efetivadas porque os clientes não conseguem encontrar a forma de comprar, não fica claro onde eles têm que clicar e os passos que eles têm que seguir para adquirir determinados produtos e serviços. Por isso que essa parte é tão importante. E agora a gente chega na última etapa, na etapa número 5 do nosso funil, que é a parte de encantar nosso cliente. Ele já realizou a compra e agora a nossa tarefa é tornar essa experiência melhor ainda. Não é incomum a gente ver as empresas depositando todas as energias na busca de um cliente novo e por muitas vezes deixando esse cliente que comprou já o nosso produto de lado. E isso é um erro grave que as pessoas cometem. Aqui a gente precisa conseguir entender como a gente pode vender mais para os mesmos clientes, porque esses clientes já passaram pelo nosso processo, já passaram pelo nosso funil e quando eles chegam aqui embaixo, eles já nos conhecem, eles já têm uma relação de confiança com o nosso negócio. Por isso que essa etapa é importantíssima. A gente deve encantar o máximo possível e a gente deve buscar vendas recorrentes dentro desse mesmo grupo de clientes. Uma forma simples de a gente encantar um cliente é depois da prova, a gente ainda oferecer vários benefícios. Isso é bastante importante porque a gente não fica gritando os benefícios no começo e depois que esse cliente já sabe, já comprou, a gente manda mais coisas para ele, a gente explica mais sobre o produto e ele começa a entender maiores vantagens. Outra dica legal sobre encantar os clientes é depois que ele comprar o produto, sem ele saber o que teria, ele pode ganhar algo extra, ele pode ganhar um bônus que ele não estava esperando. Isso faz com que a compra tenha um valor mais baixo monetário do que ele pagou e ele entenda isso como um agrado e ache que seja uma grande surpresa, que seja uma dedicação que você esteja tendo a ele posterior à compra. Lembre-se que dentro de um processo de influência de compra, a gente recebe uma influência muito grande dos nossos amigos, dos nossos conhecidos e principalmente de coisas que a gente pesquisa e lê na internet. Então, se a gente tem clientes fiéis, clientes que se encantaram pelo nosso produto ou serviço, eles vão propagar nossas informações, eles vão ser o nosso boca a boca e isso vai aumentar o nosso processo de autoridade, fazendo com que a gente tenha vendas mais fáceis ou menos difíceis daqui para frente. Bom, é isso, pessoal. Esse é o nosso funil de vendas, um funil de vendas simples, mas seguindo esse passo a passo, muito efetivo. Seguindo esses 5 passos, você terá um relacionamento fortalecido com o seu cliente, tornando o processo de vendas mais natural. Pensem bastante nisso, mesmo que no começo, no primeiro modelo que vocês desenharam o funil de vendas, ele não seja, nossa, uma maravilha, insistam nesse contexto, porque isso realmente pode ajudar vocês nessa organização do processo de vendas. Não esqueçam, no link aqui abaixo vocês podem baixar um e-book com um contexto bem grande do que a gente conversou agora e um infográfico com um resumo desses 5 passos, dessas 5 etapas do nosso funil de vendas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixem um likezinho aqui pra gente, compartilhem esse vídeo com mais gente e a gente se vê semana que vem. Grande abraço!